A realidade virtual já é usada em vários universos, como o dos games, das produções cinematográficas, do marketing, engenharia e até da educação. Mas essa tecnologia também está fazendo a diferença na área da saúde. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a Juliane Verde Haddad, ela que é psicóloga e usa essa ferramenta no consultório. Doutora Juliane, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Doutora, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo agora não saibam, então eu queria que a senhora começasse explicando o que é a realidade virtual. Ok. A realidade virtual, como você mesmo disse, tem sido usada para muitas funções. E agora, na área da saúde, ela é uma das técnicas, né, logicamente, na psicologia, aliada a técnicas de psicologia, que facilita a exposição da pessoa ao que ela tem medo. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, é uma plataforma, as imagens aí vão mostrar, são muito legais, porque realmente a pessoa se expõe ao objeto de medo, ela vive aquilo no consultório, no caso de fobia de animais, fobia de avião, fobia de elevador. Elevador é mais fácil, a gente poderia até fazer no próprio ambiente, mas a realidade virtual traz para dentro do consultório a experiência e a pessoa se sente num ambiente seguro para se expor. Então é uma ferramenta muito poderosa hoje, no caso das fobias, como eu disse, no caso por exemplo, eu utilizo hoje, é uma coisa nova, que há 2 anos atrás ainda não tinha nesses programas, eu utilizo também a realidade virtual, desculpa, como são joguinhos que conduzem a pessoa ao equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que é o equilíbrio. O sistema nervoso autônomo é responsável pelo estresse, pela ansiedade e pelo retorno ao equilíbrio do organismo. Então, nós temos também hoje uma forma de interação através de joguinhos para adultos, para crianças, adolescentes, que a pessoa aprende, treina as técnicas necessárias para que ela utilize lá fora. Muito bem explicado, doutor, e muito interessante também, né? E você usa essa ferramenta, então, no tratamento, principalmente de fobias, é isso? Como que isso funciona? Vocês expõem aquela pessoa que tem esse medo a circunstâncias, a situações ali, que geralmente essa pessoa não teria coragem de enfrentar. Como que isso funciona na prática? Fala pra gente. Exatamente. A realidade virtual, né? Então, a pessoa vai ter uma imersão nas cenas. A gente tem vários programas, então, para todos os tipos de fobia que você imaginar. Como eu já te disse, é uma ferramenta. Então, logicamente, a pessoa vai ser exposta após algumas técnicas, ela vai ter sempre, antes da experiências de autocontrole, ela vai se sentir preparada para viver aquele momento, porque o medo limita muito a vida da pessoa, né? Então, se de repente a gente joga a pessoa no primeiro momento nisso, ela pode piorar esse medo. Então, existe uma preparação quando a pessoa se sente capaz de começar a viver aquilo. Então, a gente começa a sessão de realidade virtual. É uma exposição gradativa. Nós podemos aumentar o nível de dificuldade e ela vai se aproximando conforme ela se sente segura, né? Então, a grande vantagem, Wilker, é que, por exemplo, numa fobia de avião, eu teria que ir para o aeroporto com o paciente, fazer um voo com ele, acompanhar, para que eu possa ajudá-lo a identificar as ferramentas que ele já tem para enfrentar, e isso fica inviável, né? Então, a gente traz para o consultório e ele vai viver isso nas sessões de terapia. E é muito real, é muito real. Mesmo aquelas pessoas que são mais racionais, que dizem, Ju, não vou conseguir achar que eu estou nesse ambiente. Na verdade, o cérebro da pessoa sendo exposto algumas vezes a esta situação, ele começa a entender que aquilo é seguro. Então, mesmo a pessoa mais racional se beneficia muito dessa tecnologia.
Isso que eu queria saber. Então, tem como enganar o cérebro, né, doutora? Meio que condicionar ele a achar que realmente está naquele ambiente, embora conscientemente aquele paciente saiba que ele está dentro de um consultório, num ambiente seguro. Exatamente. É essa a maior vantagem de se usar a realidade virtual. Você condiciona seu cérebro porque, como eu te disse, a pessoa só vai para a realidade virtual no momento que ela se sente preparada para aquilo. Então, ela vai ter experiências de superação, né, com as técnicas que ela aprendeu. E não é uma vez. Então, ela vai fazer um programa, né? São várias sessões de realidade virtual e depende de cada paciente. Eu já tive paciente que entrou no avião com uma sessão de realidade virtual, porque no trabalho anterior à realidade virtual, ele conseguiu perceber muitas coisas que o livraram do medo. Então, a realidade virtual foi muito importante, mas uma semana depois ele viajou para Nova York com a família, que era o maior problema dele, que ele nunca participava das férias, né, da família. Então, outras pessoas precisam de mais sessões, mas o cérebro, sim, ele é enganado pelo lado bom, né, pelo lado bom, de que a pessoa realmente vive aquela situação de enfrentamento. Ela está conseguindo observar, se ver no ambiente. Então, o cérebro começa a identificar que aquela cena, aquela situação, aquele contexto não é mais ameaçador. E ela começa a vencer o medo. E essa questão que você citou de a pessoa deixar, às vezes, de participar até das férias da família, mostra o quanto uma fobia, o quanto esse medo exagerado pode ser prejudicial para a vida dessa pessoa em vários aspectos, né, doutora? Na vida ali pessoal, também na vida profissional, tudo isso é muito impactado, por isso que é tão importante. Exato, exato. A fobia limita muito a vida, né, da pessoa. Tem as fobias mais limitantes, como avião, elevador, por exemplo, a pessoa que sobe 20 andares porque não entra no elevador, né? E tem as fobias que a pessoa não tem no dia a dia, por exemplo, fobia de cobra. A pessoa não encontra cobra saindo na rua, né? Mas que também judiam. Mas nessas questões de dia a dia, realmente é maravilhoso a gente perceber o quanto a pessoa vai viver melhor, né? E complicações no trabalho, pessoas que não conseguem viajar a trabalho, aí se prejudicam. Então, é muito importante. E a boa notícia, é muito comum as pessoas ligarem, né, falar, nossa, que bom que tem solução, porque as pessoas ficam paradas no medo, né? E muitas vezes não procuram ajuda porque até nem sabem que tem. E então é muito importante o que você mostra no seu programa, porque realmente tem condições, né, da pessoa viver melhor. E causa até uma tranquilidade maior para essa pessoa saber que ela vai ser exposta a esse problema, né? Exposta àquilo que ela tem medo, mas de uma maneira mais segura, com um profissional do lado, dentro de um consultório. Acho que isso também motiva a pessoa a buscar ajuda, o que é muito importante. E como que é a aceitação do paciente? O retorno, ele é positivo, o pessoal aceita logo de primeira, tem gente que tem uma certa desconfiança, porque, como eu disse no início da nossa conversa, muita gente nem sabe do que se trata essa realidade virtual. Eu, por exemplo, nunca experimentei, então acho que eu teria um pouquinho de receio ali. O pessoal costuma ter um pouco de medo ou hoje em dia isso já está mais tranquilo? Eu te convido para conhecer no consultório, você vai gostar. Mesmo sem ter fobia, se não tiver fobia nenhuma, você vai ver, muito interessante. Olha, é impressionante. As pessoas têm, quando elas ouvem, né, que existe essa tecnologia, que elas podem se tratar com a realidade virtual, normalmente é o contrário. As pessoas às vezes chegam e dizem assim: eu quero fazer realidade virtual para resolver meu problema. E aí o mais difícil é a gente explicar que tem todo um processo anterior, que é muito também importante e também muito saudável, porque é o autoconhecimento, é onde ela vai perceber que ela pode desenvolver as ferramentas de enfrentamento, porque ela vai enfrentar aquela situação, é aquela pessoa, ela tem que ir munida de ferramentas, né? Então, muitas vezes fica difícil segurar a ansiedade da pessoa para experimentar a realidade virtual. Agora, acho que respondendo melhor a sua pergunta, algumas pessoas,
quando vão se submeter a primeira vez à sessão de realidade virtual, algumas pessoas ficam muito ansiosas, eufóricas, porque querem conhecer, e outras muito nervosas, com medo, né? Mas aí o que a gente faz? Retorna a consciência de que ela tem condições, vai ser sempre no momento dela, ela saber passo a passo, então ela vai conhecer tudo que vai acontecer com ela, né? E isso vai dando uma segurança. E uma outra coisa importante, esse passo a passo, olha, então primeiro você vai olhar de longe a aranha não vai chegar perto de você. Primeiro você vai olhar o aeroporto de fora. Isso tudo vai trazendo uma segurança de um ambiente conhecido. Então a pessoa começa a diminuir a ansiedade e a gente vai mostrando que ela pode enfrentar, né? É sempre no ritmo da pessoa. Certo, eu ia perguntar justamente sobre como funciona essa questão da exposição gradual. É exatamente assim, a pessoa, por exemplo, que tem medo de voar, ela, em um momento ali, ela vai apenas até a entrada do aeroporto, depois ela chega até a porta ali do avião. É dessa forma, mais ou menos? É aos pouquinhos? Exato. Ah, entendi. E sempre com o consentimento dela. Olha, eu percebo que agora você está preparada para a gente chegar no finger, olhar o finger, para você entrar, olhar onde você vai entrar no avião. O que você acha? Ah, eu acho que eu estou preparada. Ah, não, prefiro fazer isso mais para frente um pouquinho. Então, é sempre um trabalho comum, né, do terapeuta e do paciente, e cada um tem o seu momento, o seu ritmo. O mais importante é que a pessoa seja exposta no momento que ela se sinta preparada para aquilo. De onde surgiu... Senão, pode continuar, perdão. Porque senão o medo dela pode até aumentar, né? Se ela é exposta a algo que ela não tem ferramentas para enfrentar, ela pode sim ter um efeito aí contrário. Que aí se torna mais uma experiência traumática para aquela pessoa ao ser exposta ali àquela realidade, né? E como surgiu em você o desejo ali de usar essa técnica? Já tem outros profissionais que também estão usando essa técnica? Sim, olha, surgiu porque eu trabalho há muitos anos com fobia, né? Trabalhei no ambulatório de fobia da Unifesp, trabalhei bastante tempo com fobia e comecei a pesquisar e ver que existia essa ferramenta. Antes eu tinha um consultório com um grupo de pessoas que a gente tinha a parte física também. Então tinha um elevador montado dentro do consultório para a pessoa olhar, então ela ia experimentar a realidade virtual dentro de um elevador falso, vamos dizer assim. Mas eu comecei a perceber que não é o mais importante. O mais importante é, de fato, a imersão. Então, hoje, você sabe como é que é a tecnologia, né? É muito rápida. Então, hoje eu tenho no meu computador todas as fobias que eu posso até transportar, né? Sair do consultório, porque é um computador pequeno. E eu comecei a trabalhar, então, com essa tecnologia mais moderna, que é muito importante, porque ali uma plataforma onde eu tenho todas as fobias. E tenho também, como eu te falei, programas que ajudam a pessoa nessas ferramentas de enfrentamento. Então, por exemplo, a respiração diafragmática, que é muito importante no controle da ansiedade. As pessoas nascem sabendo, mas desaprendem ao longo da vida. Então, eu tenho ali uma ferramenta que conduz a pessoa a esse ritmo da respiração, também num ambiente de realidade virtual, e ela treina, né, e aprende a fazer sozinha, depois sem a ferramenta, e vai utilizar lá fora e se beneficia muito desta técnica para diminuir a ansiedade, de uma maneira geral, não só nas fobias. E eu sempre, desde que eu me formei, em 94, eu trabalho com biofeedback, que são equipamentos que amplificam as respostas fisiológicas das pessoas. Então, a pessoa consegue, de fato, constatar que o organismo entrou em equilíbrio ou que ele está em estresse. Esse equipamento, inclusive, eu tenho acoplado à realidade virtual e um outro que eu uso separado quando vou usar no consultório somente, e a pessoa consegue ver quando ela está em estresse, quando ela está retornando ao equilíbrio.
Então, é muito importante que a pessoa constata que aquelas coisas funcionam, aquelas técnicas funcionam. É diferente de eu dizer, olha, me parece que você está em equilíbrio, que seu organismo retornou. A pessoa percebe mesmo, através do equipamento que está mostrando o que acontece dentro do corpo dela. Muito bacana, doutora Juliane. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por ter garantido um espacinho aí nas suas férias para bater esse papo aqui, explicado como funciona essa questão da realidade virtual. Espero que ajude as pessoas que estão nos acompanhando agora, que sofrem com essas fobias. Tem como se livrar desses medos excessivos. Acho que esse é o recado importante que a gente deixa hoje aqui. Até uma próxima oportunidade, depois eu passo lá no consultório para conhecer como é que funciona isso tudo e a gente grava uma reportagem lá, tá bom? Vou te aguardar. Eu que te agradeço esse espaço que é tão importante, que eu gosto muito de colocar para as pessoas isso que você falou. Tem solução e é uma solução fácil, eu digo. Logicamente, depende de cada um, mas não é um trabalho sofrido, não. Pelo contrário, é muito, muito gratificante. E obrigada a você, Wilker. Vou te aguardar, hein? Combinado então, doutor. Abraço. Tchau, tchau. Abração.